Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 10 livros que eu já indiquei no canal, que eu já recomendei muito no canal e que hoje eu não gosto mais dessas histórias. Eu pedi para que vocês me mandassem sugestões de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no Livros e Fuxicos, lá no meu Instagram, e vocês recomendaram livros que amo e agora odeio, livros que já indiquei e não indicarei mais, livros que eu não amo mais, e aqui estou eu para compartilhar com vocês, na maior humildade, livros que eu já resenhei, que eu já gravei vídeos de 40 minutos aqui para esse canal, fiz resenhas de 1000 palavras, amando, falando super bem do livro e que hoje eu não gosto mais dessas histórias, tanto é que muitas delas já não estão mais na minha estante. Vale dizer, gente, que a ideia desse vídeo é mostrar que tá tudo bem a gente gostar de um livro e depois não gostar mais, mudar a nossa percepção sobre uma história e que, assim como nós, os livros também vão sendo atualizados. Um livro que foi escrito 20 anos atrás não vai trabalhar temáticas e problemáticas que fazem parte dos dias atuais. Então, tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem. Vou começar com A Carícia do Vento. Esse livro é um livro de romance que, assim, já foi super indicado e recomendado muito pra época das nossas mães, das nossas tias, das nossas avós, porque ele é um livro, se eu não me engano, de 1970, mas vamos deixar aqui pra vocês a data exata da publicação. E é um livro, gente, que quando eu li, eu amei. Ele tem uma coisa meio assim, sabe, de romance de banca, de novela mexicana, de encontros e desencontros, mas tem um rapto aqui, cara. Ele vai raptar ela e eles vão se apaixonar e vão ter um final feliz. Então, tipo assim, que problema que eu tinha na cabeça. É uma coisa super novela mexicana, a gente sabe, uma coisa bem assim, Maria do Bairro, que o vilão vira mocinho e o mocinho vira vilão, mas, cara, tem um rapto, então assim, né, síndrome de Estocolmo total, então não recomendo mais, mas eu entendo que foi o momento que foi escrito, né, naquela época a gente tinha uma visão completamente diferente do que era um relacionamento saudável. Por falar em relacionamento saudável, Paixão Sem Limites, da Abby Glines, a gente tem um certo problema aqui nesse livro, né, nessa série como um todo, gente. As mocinhas, coitadinhas, elas sempre eram colocadas em umas posições assim meio complicadas. E a gente tinha sempre aqueles personagens masculinos muito mandões, muito tomando elas como posse. Foi um padrão na época. Até vocês vão ver aqui no meu vídeo que tem muitos livros desse mesmo estilo, que os mocinhos assim, eles eram, sei lá, sabe? Tipo, qual era o nosso problema? Que a gente gostava desses personagens, sabe? Então hoje a gente consegue, eu como pessoa, consigo olhar pra trás e falar, meu, tem vídeo desse livro ainda no canal, sabe? E é uma das resenhas mais assistidas. Eu sou uma mocinha de tudo lá, muitos anos atrás, falando bem dessa história. Então, tipo, meu, sério, é meio problemático, sabe? A forma como acontece, ela vai morar na casa dele, e aí, porque, né, tem uma relação familiar aqui, ele deixa ela num quartinho que é tipo uma despensa, ela fica quase presa lá. É uma relação meio complicada. E, enfim, a gente amava, né? 50 Tons de Cinza. Mesma coisa, gente. 50 Tons de Cinza. Eu tenho uma resenha de 40 minutos desse livro aqui no canal, que por sinal eu já ocultei. Então não adianta você procurar, porque não ocultei 40 minutos falando de 50 Tons de Cinza. Tipo, alô, Paola? Ocultado, porque é um vídeo que eu fico assim, esse livro é porque numa época que eu não editava o vídeo, mas enfim, gente do céu, 50 Tons de Cinza. Assim, eu acho muito valioso que essa trilogia, essa série trouxe pro mercado, porque mostrou o poder do romance que fala sobre sexo de uma forma aberta, em relacionamentos, na vida, o sexo faz parte da nossa realidade. Então tudo bem se ele aparece em filme, se ele aparece em série, mas aparecer em livros, não pode, isso é pornografia. Ai, meu Deus do céu, não pode. Mulherada só tá lendo besteira. Poxa, mas você vai assistir uma série e tem cena de sexo? Game of Thrones tá aí. Você vai assistir um filme e tem cena de sexo? O que tem ter nos livros? Então eu achei que trouxe aqui um debate muito valioso. Trouxe muitos filhos, muitas crianças pra esse mundo, porque depois de 50 Tons de Cinza teve o Baby Bloom, né? Que é, tipo, muitos bebês nascendo. É um livro que realmente trouxe uma mudança muito significativa pro mercado. Eu acho isso incrível. Mas, gente, o personagem masculino tem E eu lembro assim que tem uma resenha do segundo livro que eu falo sobre as facetas do amor, sobre as facetas da mente humana, descrevendo ele com
tanta propriedade assim, mas é isso, sabe? Hoje eu já entendo que tem alguns problemas na história, na forma como foi construído o romance, e já não é uma trama que eu indicaria mais. Mais um problemático aqui, Belo Desastre, gente. Eu acho que assim, o problema de Belo Desastre não é nem o relacionamento, porque tudo bem, a gente entende que é um relacionamento tóxico, a gente entende ali que os dois são tóxicos, não só o protagonista masculino, mas o protagonista masculino é muito mais tóxico que a mocinha. Mas eu acho que assim, o maior problema hoje é a autora. Eu já falei isso outras vezes. Ela é uma autora que usa as redes sociais dela pra fazer apologia ao ódio, sabe? Ela já fez referência em ser a favor do nazismo. Então, como que você vai indicar uma série dessa? Recentemente eu me desfiz de 5 livros dela que eu tinha na estante, fiquei só com Belo Desastre porque, eu não indico mais, mas eu gosto desse livro. Ai, é aquele tipo de livro assim que eu não deveria gostar, mas eu gosto. Mas enfim, talvez se eu lesse hoje, eu pegaria a birra dos personagens, eu não gostaria. Eu entendo que hoje eu tenho uma cabeça diferente do que a Paola que leu Belo Desastre, mas foi um dos primeiros livros que eu passei a noite lendo, sabe? Que assim, eu recebi ele em primeira mão da editora, passei a noite lendo, escrevi uma resenha pro blog, tipo, logo em seguida, e eu lembro de estar na mesa de jantar com os meus pais falando desse livro, de como eu tinha lido um livro incrível, eu tava apaixonada, e assim, eles olhando pra minha cara, tipo, meu, o que você tem na cabeça? Então, assim, tem um apego com a história, com o momento que eu li, mas a gente sabe que é problemático, e a autora também. O Inferno de Gabriel é um livro que, quando eu li, eu amei, gente. Eu acho assim, ele foi um dos primeiros romances sensuais que eu li, que tinha muita referência cultural. Tem muita coisa de pintura, de viagem, de músicas. Realmente é algo assim que transborda das páginas do livro. Mas quando eu fui ler o segundo volume, porque, né, demorou um pouquinho para ser lançado no Brasil, quando eu fui ler, eu já consegui ver alguns traços que estavam me incomodando perante o romance. Eu acho que aqui tem algumas problemáticas muito valiosas que a autora aborda na trilogia como um todo, na série como um todo, mas eu não consegui dar continuidade nas leituras. Primeiro porque eu me desanimei, na época eu já tinha lido muitos livros nesse mesmo estilo, assim, nessa mesma pegada. E segundo porque eu achei que tem alguns temas ali que foram abordados de uma forma um pouco leviana, sabe? Então eu não consegui me envolver. Eu acho que isso é outra coisa que a gente via muito nos romances relacionados ao trauma dos personagens no passado, sabe? Era algo que aparecia na história apenas para unir o casal e não necessariamente para levantar um questionamento, uma reflexão. Mas ó, esses livros são muito bem escritos. Aqui eu realmente peguei birra de certas coisas ali, de um termo que a autora usou e não consegui mais dar continuidade. Acesso aos Bastidores, gente, é um livro que eu indiquei aqui quando eu falei de romance sensual. Ele é um livro extremamente sensual. Acho que é um dos livros que eu li mais sensual, porque ele é todo sensual, ele é muito sensual. A gente tem uma banda de rock, e aí é uma série, e cada livro vai trazendo um integrante dessa banda de rock se apaixonando. Mas, assim, ele é todo baseado na liberdade sexual da protagonista. E eu acho que por causa disso ele é um livro que se torna um pouco pesado, sabe? Nos temas que são trabalhados. Eu leio livro sensual, vocês sabem disso, mas eu gosto quando tem um pano de fundo que vai além, sabe? E aqui eu acho que deixou a desejar. E eu lembro do meu choque em alguns momentos com algumas cenas, com algumas temáticas. Eu acho que aqui a autora perdeu a mão, às vezes não porque era o que ela queria, então eu, como leitora, não encontrei esse equilíbrio muito de romance fofo com o romance sensual, sabe? É um livro que eu não indicaria mais, mas é um livro que pra quem gosta de hotzão, fica a dica. Ou seja, acabei de indicá-lo, né? A Garota do Calendário também tem resenha aqui no canal, eu fiz a resenha dos 6 primeiros volumes da série. E é um livro, gente, que é super rápido de ser lido. São livros, né? Uma série muito rápida de ser lido. E aqui a gente vai ver uma mulher que vai ser acompanhante de luxo de grandes homens, de figuras completamente diferentes. Então ela vai passar os livros, a série, viajando, conhecendo lugares novos, fazendo campanhas de moda, participando de eventos, enfim. O que eu acho desse livro é que ele é um livro extremamente rápido de ser lido, é bem no estilo dos romances de banca. Então, assim, é aquela coisa sensual, com algumas temáticas ali, não é pra aprofundar demais, é pra ser fluido de ser lido, e realmente é pra sensualizar, é pra abordar a sexualidade da protagonista. Mas eu acho que é alguma coisa que eu fui aprendendo ao longo dos anos, e que algumas pessoas até comentaram nessa resenha que eu fiz sobre a romantização, o perigo da gente romantizar algo. E aqui a gente romantiza muito a profissão de acompanhante de luxo, né? E é perigoso, a gente sabe que é uma ficção, obviamente, então você lê o livro ciente de que é uma ficção, pra você não pensar demais. Eu sempre falo isso, nesse tipo de romance, não é pra você ficar pensando, problematizando, é pra você curtir. Mas se você for ficar pensando demais,
a temática é perigosa, né, gente? E eu acho que talvez poderia ter tido uma nota da autora, uma explicação, enfim. Então, pensando nisso, hoje já é uma série que eu não leria, que eu não indicaria, exatamente por ter essa romantização e eu achar isso perigoso. Eu hoje, né, como Paola leitora. A resenha tá aí no YouTube, pra quem assiste, ainda tem gente assistindo, é uma resenha que tem muitas views, e é isso. O Lado Feio do Amor é um livro que eu tava olhando no meu Scooby, e ele tava lá com 5 estrelas e favoritado. Eu fiz recentemente o Classificando Livros da Colleen Hoover, e eu já não coloquei ele com 5 estrelas e nem como favoritado. Porque é um livro que hoje, depois de algumas discussões, depois de conversar com algumas amigas que já leram o livro, depois dos comentários de vocês, de conversar com vocês sobre essa história, eu consigo ver o que eu não conseguia anos atrás quando eu li essa história. Aqui, de novo, a gente tem o trauma do passado dos personagens utilizado como pressuposto para o envolvimento romântico. E o que acontece nesse caso é que o personagem masculino ele tá tão quebrado que ele simplesmente trata a personagem principal muito mal. Claro que eu acho que o livro ele é todo focado nele, é no protagonista, é a história dele, sabe? Apesar do romance, é a história dele. Mas, além disso, é difícil, sabe? É difícil você olhar para trás e você indicar um romance em que a gente tem uma personagem feminina que ela sofre muito, cara. Ela é muito, assim, maltratada mesmo, assim. E você entende que o personagem tá quebrado, mas, de novo, a cura não tem que vir dela. Ela não tem que ser responsável por curá-lo, por fazer ou ajudá-lo a curar os traumas. Vocês entendem o que eu tô falando? É essa coisa meio de, tipo, o romance, o amor, ele não tem que vir pra mulher ser step do homem que precisa se curar, entende? Então, hoje eu olho esse livro de uma forma meio, tipo, ele é meio problemático, ele é meio perigoso. Mas tem uma revelação aqui que é realmente uma das cenas, assim, que eu mais chorei lendo os livros da Colleen. Então, se você vai ler esse livro sabendo que vai focar no mocinho e não necessariamente no romance, entender que o problema tá em trazer essa mulher pra vida do personagem como se ela tivesse que curar ou aguentar todas as merdas dele porque ele tá quebrado. Enfim, se você sabe disso, é um livro muito bonito. Mas, de novo, tem ressalvas. E é por causa das ressalvas que eu não indico mais da mesma forma que eu indicava antes. A Voz do Arqueiro é um livro que vocês sempre falam. Pá, você tem que ler, pá, você tem que falar desse livro, pá, grava a resenha desse livro. E, gente, qual que é o problema aqui? A gente tem um personagem que é mudo e ele sofreu um grande trauma. E eu acho que aqui, o que acontece, mais uma vez, a gente tem a romantização de certas coisas. A gente traz o amor como se o amor ele fosse responsável por curar tudo. É algo muito semelhante com o que acontece com O Silêncio das Águas, da Britney. Eu acho que esses dois livros, eles representam muito algo. Por que eu não gosto deles mais? Por que eu não indico mais eles aqui no canal? Porque eu sempre brinco com o Manu que eu não gosto desse livro da Britney, porque aqui a gente tem duas coisas muito sérias e que a gente traz como se apaixonar fosse curar tudo, sabe? Como, ai, me apaixonei, mas então... ajuda! Ajuda. Mas não é assim, gente, sabe? A cura do seu trauma, das suas inseguranças, do seu sofrimento, não pode ser passado pra outra pessoa, sabe? O que o livro é? É um livro de romance. Não é uma ficção? É uma ficção, mas é isso que eu tô falando. Ai, nossa, o vídeo é meu ou é seu, intrometido? Mas enfim, são livros que eu não indico mais e que eu não falo mais deles aqui, exatamente por isso, porque eu achar perigoso isso de trazer um romance como curar tudo, principalmente os traumas que são abordados nessas duas histórias. E é isso, gente, esses foram os livros que eu separei para a lista de hoje, os meus ex-favoritos. Espero que vocês tenham gostado da discussão, desse debate, que tenha sido válido. É sempre importante a gente falar do livro dessa forma, né, de uma forma rica, falando sobre prós e contras. E tá tudo bem, viu, às vezes você amar um livro que ele não é perfeito. O importante é você conseguir ver, né, as imperfeições, as falhas e no que poderia ser melhorado ali, nas temáticas que são abordadas nessa história. Você tem algum livro que você amava e hoje você não ama mais? Então deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Deixa também o seu curtir e compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos. Ó, um super beijo e até mais. Tchau!